Agora, neste segundo momento, nós vamos estar falando sobre o mundo do trabalho. Não vou estar muito preocupado em partir do tema da atividade, mas sim do trabalho. E falar do trabalho, no caso das sociedades humanas, ou dos diferentes formatos históricos, culturais, econômicos, políticos das sociedades humanas, não é uma tarefa tão simples ou imediata. Então eu vou aproveitar só algumas questões para esse tipo de debate. Eu vou começar primeiro dizendo que há certos momentos da formação de certas culturas e certas sociedades, como por exemplo um período da Grécia, em que, ao se falar de trabalho, procurava-se pelo menos distinguir diferentes tipos de trabalho. Aristóteles, por exemplo, é um pensador que procura sistematizar isso, e ele faz uma distinção entre trabalho num certo sentido, em que tem uma instrumentalidade muito explícita, com uma finalidade muito bem definida, como por exemplo o trabalho de construir uma casa, ou o trabalho de produzir alimento, ou o trabalho de cuidar de uma casa. Ele distinguia este mundo de um trabalho em que a finalidade ou a operacionalidade era muito clara, inclusive num território de uma certa normatividade técnica e, portanto, de atividades, né? Ele distinguia isso de um trabalho mais nobre, que era o trabalho intelectual de um filósofo, por exemplo, ou o trabalho que artistas faziam produzindo obras de arte que não eram no território de uma certa imediatez de uma utilidade. Então, você pega uma pessoa que nem Aristóteles, um pensador de uma época, e você vai ver ele fazendo um esforço grande em tentar dizer que diferentes grupos dentro da sociedade grega estão ligados a essas diferentes naturezas de trabalho. Então, só a certos tipos de gregos, senhores, elites da época, de diferentes ordens, é que caberia o trabalho mais nobre do filósofo, o trabalho que ele valorava de um artista. E ele diferenciava isso do trabalho mais comum dos artesãos, ou o trabalho mais comum dos escravos. Nesse sentido, um trabalho era enriquecedor e um outro trabalho era simplesmente uma tarefa tão banal que deveria ser feito por homens, entre aspas, inferiores. Não é estranho essa elaboração do Aristóteles para alguns pensadores bem contemporâneos a nós. De uma certa maneira, alguns pensadores como Hannah Arendt, por exemplo, trazem uma conversa sobre trabalho também, e também distinguem essas diferentes formas do trabalho. Um trabalho que implicaria numa simples ação ou atividade sem pensamento, quase que maquinal, e um trabalho que exige uma reflexividade humana no sentido do pensamento. A Hannah Arendt, ela acaba trabalhando com umas categorias em relação a isso, como se dissesse que no capitalismo, de uma certa maneira, um operário dentro de uma fábrica, ele estaria fazendo atos
não reflexivos. Reflexivos no sentido de uma reflexão que exige quem pensa. Então, o operário não pensaria sobre o que está fazendo, não pensaria como está fazendo, ele não pensaria o mundo do trabalho, diferente de um outro que estaria pensando o seu próprio mundo do trabalho. De novo, ela valoriza aí uma certa divisão entre o intelectual e o manual, mesmo reconhecendo que alguns trabalhos dentro de processos produtivos exigissem uma certa ordem intelectual do ato do trabalho. Há alunos da própria Hannah Arendt, como Sennett, que tem várias obras, e uma delas é O Artesão, em que ele questiona essa elaboração da Hannah. Ele diz que não há ato de trabalho que também não esteja imediatamente dobrado como pensamento. E aí ele tem um livro, que esse livro vale a pena, que é esse O Artesão, no qual ele vai contestar a Hannah em relação a essas concepções que ela tem do trabalho. Mas eu acho que, para nós, no contemporâneo, o pensador mais relevante, que vai fazer desdobramentos mais acentuados, mais ricos sobre isso, é o Marx, quando ele, a partir de um certo momento da produção da sua obra, ele faz uma discussão com os economistas ingleses, em especial com Ricardo, que é um pensador inglês, um pouco anterior a ele, que dizia que a produção da riqueza na sociedade daquele momento, do 18 e 19, era devido ao trabalho. E isso é um debate interessante, porque até então, neste momento que os pensadores ingleses que estão vivendo o começo da Revolução Industrial estão discutindo essa questão da riqueza, até então riqueza era algo dado divinamente para certas coisas da natureza. Então, por exemplo, o ouro era valor riqueza. Então, ter ouro era ser rico. E Deus é que pôs isso na natureza, né? Então, entesourar era, de uma certa maneira, guardar ouros, né? E aí ser rico. Ou comercializar para ter ouro, e aí ser rico. Ou roubar, piratear e ter ouro. Com Adam Smith e Ricardo há uma nova discussão. Na realidade, o Adam Smith traz essa noção de que as nações é que são ricas, e o Ricardo vai dizer que elas são ricas pelos trabalhos que ocorrem no interior dela, o trabalho produtivo. O Marx vai dialogar com isso, vai vivenciar um outro momento das etapas da Revolução Industrial, e vai, de uma certa maneira, já no século XIX, poder usufruir dessa grande construção das cidades industriais que o capitalismo vai operando na Europa, em especial na Inglaterra, e ele vai fazer uma conversa intensa sobre o tema do trabalho, não porque o trabalho seja o foco dele, mas porque ele acha que o capital, como valor do ponto de vista societário, como potência de produção de mais valor, o capital é consequência do trabalho. Então, o trabalho para Marx é capital, e na realidade é a própria alma do capital. Então, ter mais capital é, de uma certa forma, conseguir retirar do trabalho capital, é explorar então o trabalho. E aí tem essa reflexão do Marx entre os proprietários e os trabalhadores. Então, os proprietários,
eles retiram do trabalho dos trabalhadores mais capital. E aí, nesse sentido, eles vão sendo mais ricos, porque quem tem mais capital é quem é aquele que está entesourado de valores e riqueza. E aí o Marx ele vai então trazer uma produção muito grande durante várias épocas, desde 1850 em diante, mas para nós isso está muito bem consolidado na obra dele, que é O Capital. Quando você lê logo o começo dos primeiros capítulos do livro 1, do volume 1 do livro 1, você já vai ver o Marx fazendo um grande esforço reflexivo sobre esse tema do trabalho. Na realidade está falando do capital, né? E aí o tema do trabalho adquire na mão do Marx uma reflexão que é muito interessante e que tem a ver muito com aquilo que o Sennett colocou. É como se o Marx dissesse que o trabalho ele tem sempre uma dobra dentro dele. De um lado ele é esse processo produtivo, ele vai produzindo coisas que vão adquirindo formas de riqueza dependendo da sociedade. Então no capitalismo ele vai produzindo mercadoria, e a mercadoria é esse intermediário que carrega em si isso que é o valor trabalho. E do outro lado, o trabalho tem uma dobra nesse próprio ato de produção de mercadoria, que é produzir o próprio produtor. Ou seja, é como se o Marx falasse que não há trabalho que não tivesse como efeito a produção também do próprio homem trabalhador, ou do próprio homem que produz. Então, na mão do Marx, o trabalho ele tem uma ideia de que ele é praxis, ou seja, ele é a própria prática que produz o próprio homem que o pratica. E nesse sentido, Marx vai achar uma correlação entre as formas de organização do mundo do trabalho e as formas de organização do mundo social, histórico e cultural. E ele não vai desconectar, que nem o que eu já tinha colocado na primeira parte, ou no primeiro vídeo, sobre a não desconexão entre natureza e cultura. Então, Marx também vai fazer essa dobra necessária. Onde há trabalho, há imediatamente atos produtivos que são em duplo sentido. Produz o próprio produtor, enquanto ser social, enquanto pensante, enquanto tudo que o constitui, e produz produtos, riquezas que naquela sociedade são expressadas através dela. E no capitalismo isso seria a produção da mercadoria. Nesse sentido, o tema trabalho, a partir de Marx, vai adquirir uma relevância importante, que nós vamos fazer uma reflexão no vídeo seguinte e tirar certas consequências sobre as várias dimensões que esse trabalho pode adquirir, e depois nós voltamos ao tema da atividade.